Eu vim tantas vezes aqui falar sobre diagnóstico precoce, sobre a importância da gente entender os sinais nos atrasos do neurodesenvolvimento. Crianças que não dormem, que choram excessivamente, é uma birra que não passa nunca, é um choro gritado, intenso, que nada mais é do que uma crise, né, de uma rigidez cognitiva, seletividade alimentar, não olhar nos olhos. Tantas são as características que vão nos mostrando sinais, evidências que a gente precisa investigar e cuidar da saúde e do desenvolvimento da criança. Mas depois que eu descobri que minha casa tem uma concentração de autistas por metro quadrado, o fato do diagnóstico tardio tem me feito várias vezes me colocado para pensar intensamente. Eu iniciei agora terapia, depois de 40 anos sem saber que eu era autista, e 2 sessões já me colocaram para pensar profundamente. A gente chegou até aqui sem nenhum auxílio, apanhando da vida e tentando entender como viver com essa cabeça diferente, com esse olhar diferente, esse funcionamento que enxerga o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. E aí eu tive pensando, né, todas as escolas que eu já passei estudando, eu estava passando na frente do Cefam esses dias, né, o Cefam de Mogi das Cruzes, onde eu fiz o magistério na minha adolescência, e eu falei pro meu filho que era muito ruim estudar lá. Depois eu pensei, não, a escola era maravilhosa, mas eu sempre me senti muito mal lá. Não me sentia pertencente a nada, uma coisa estranha. Graças a Deus que eu ainda levei um grupo de amigas minhas que éramos de outra escola, porque senão eu nem sei o que tinha sido de mim. Elas foram o meu suporte sem saber. E depois eu fiquei pensando em todas as escolas que eu já trabalhei e como eu me sentia lá. Então, não é sobre a estranheza que eu senti na escola Liuba Pisolito, nem sobre a estranheza que eu senti na escola Tabamarajoara, nem sobre a estranheza que eu senti na escola Gardenia Azul, nem no Adoniran Barbosa, nem lá no Capitão, que eu esqueci até o nome da escola, de tanto que me causava angústia, sofrimento, no Cláudio, tantas escolas que eu passei e tantos lugares, a igreja, né, minha comunidade ali que eu cresci, os grupos de jovem que eu já tentei participar, tudo me causa estranheza e sensação de não pertencimento. Então quer dizer que não são todos esses lugares por onde eu passei que tinham problemas e que eu não conseguia me sentir bem neles. Na realidade, o problema está aqui. Mora aqui comigo. Onde eu for, onde eu estiver, com quem eu estiver, essa dificuldade de ler, interpretar papéis, de trocas, interlocução, onde eu estiver, essa dificuldade estará comigo. A gente vai chegando num ponto que a gente vai sentindo assim um desgaste emocional tão forte que o físico começa a responder. Começa a vir gastrite, dor de cabeça recorrente, insuportável. Começa a aparecer dores no corpo, nas articulações. Meu marido, por exemplo, ele tem milhões de ataques de alergia. Ataca sinusite, ele começa a espirrar, o corpo dele responde assim.
Eu sinto dor nas articulações, no pé, na sola do pé, nas mãos, começa a estralar tudo, os pulsos, parece que eu perco a força dos pulsos. Mas é esgotamento mental e emocional. E a gente está descobrindo isso agora, depois de velhos, depois de já ter uma baita de uma caminhada. Como é importante falar sobre isso, como é importante olhar pra gente, se conhecer, se tolerar, saber que isso não é uma moda, que isso não é uma doença, é um cérebro interpretando o mundo e agindo sobre ele para tentar sobreviver. E que bom que eu encontrei um cérebro como o meu. Tem até uma música que eu gosto, que a sua loucura é parecida com a minha. Que bom que eu encontrei um cérebro tão estranho como o meu. E a gente formou uma família. Infelizmente a gente passou essa genética para os nossos filhos, mas é o lugar onde a gente mais ama estar. É um com o outro, tentando fazer o melhor pela nossa família. Pelo menos a gente tem a gente. E a gente consegue se ajudar a viver nesse planeta aqui tão difícil, tão estranho de compreender, de decodificar as relações sociais. Enfim, vale a pena fazer avaliação neuropsicológica, vale a pena fazer terapia, vale a pena receber um laudo para saber quem você é e como você funciona, e se conhecer para você poder se respeitar, aceitar os seus limites e saber até onde você consegue ir e até onde a gente tem que parar um pouco, recarregar para conseguir continuar. Se por acaso você já sentiu isso, se você sente, se esse conteúdo faz sentido para você, passa adiante, compartilhe com alguém que pensa assim, que sente o mundo assim, que tem filhos que precisam desse acompanhamento, desse cuidado. Vamos espalhar essa conscientização, porque existem muitos cérebros por aí desse jeito e nunca nem se compreenderam. Um beijo da professora Lenita.